Entre os roteiristas, o uso do flashback normalmente é considerado uma blasfêmia. Muitos chegam a dizer que se o autor teve que usar um flashback dentro do roteiro é porque tem alguma coisa errada com a história. Mas como assim? Tem tantos filmes por aí com flashbacks muito legais, que são super divertidos e que usando esse recurso, eles ficam muito mais legais. Então calma, você tem sim razão ao dizer que os flashbacks ajudam os filmes de alguma maneira. Os roteiristas, às vezes, estão certos em usar esse recurso. E aqui no Segredos do Cinema, a gente vai explicar pra você quando esse uso é correto e quando ele mostra que o filme tem algo de errado. A gente já sabe, mas nunca é demais lembrar. Flashbacks são cenas que levam a narrativa para um tempo anterior ao momento em que a história está sendo contada. Esse recurso é geralmente usado para recontar situações que já aconteceram antes ou apresentar alguma história de um personagem ou de alguma relação entre as pessoas que estão dentro daquele roteiro. A função dele pode ser a de construir um suspense ou de transmitir um sentimento de um personagem ou até mesmo apresentar uma nova característica daquele herói que você está assistindo, seja ela psicológica ou histórica. O flashback, no entanto, pode acabar sendo usado como uma muleta para uma história em que o autor não está conseguindo construir uma cena da forma certa. Às vezes, o roteirista usa esse recurso para mostrar algo sobre um personagem que poderia ser muito melhor apresentado dentro de um diálogo ou de alguma ação naquela cena presente. E aí, o flashback se torna uma cena muito mais intrusiva, que vai atrapalhar o andamento da história. Aí é uma falha que denuncia um roteirista preguiçoso ou pouco competente. He is not ready for flashbacks. No, he is not. Vamos a alguns exemplos. O final de Homem-Aranha 3. O Peter Parker percebe que o Venom se incomoda com os sons estridentes e aí a gente vê a lembrança da cena da igreja, em que o simbionte estava no corpo do Peter Parker e aí ele se transfere para o corpo do Ed Brock. Nesse caso, o roteirista precisou usar o recurso da rememoração para lembrar uma outra cena, porque ele não tinha feito o foreshadowing da maneira certa. E aí, ele apelou para uma cena de explicação. O que é o foreshadowing? Clica no link que está aqui na tela que você pode ver os Segredos do Cinema só sobre isso. E voltando ao flashback, por que a gente não pode mencionar aquele flashback redundante e até didático demais de Batman vs Superman na polêmica cena da Marta? Esse é um bom exemplo do uso desta ferramenta como muleta, já que ele está ali para tentar justificar algum sentimentalismo em um plot twist que não foi muito bem feito. Why did you say that name? It's his mother's name. It's his mother's name. O mau uso do flashback, então, acontece quando uma cena do passado exerce um tipo de função meramente expositiva. O flashback é uma ferramenta que revela uma informação que não pode ser mostrada de outra maneira. No livro The Screenwriter's Bible, David Trottier diz que geralmente nós não devemos contar ao espectador sobre o passado até que ele se importe com o presente. Mas em que situações seria certo mostrar o passado e que o recurso do flashback seria bem aplicado? Um bom uso dele é para criar o efeito de antecipação no espectador, que seria uma espécie de suspense retrospectivo. É como acontece no clássico Casablanca, em que o cínico e desiludido protagonista Rick encontra Ilsa em um bar no Marrocos. Naquele momento a gente percebe uma certa familiaridade entre os dois, mas a gente ainda não sabe de onde eles se conhecem. Através de um flashback, a gente descobre que a relação tem origem em um romance ocorrido antes, lá bem antes, em Paris, quando ele era apenas um alegre rapaz romântico. A conexão entre o Rick desiludido para o Rick romântico nos deixa muito mais interessados pra gente entender o que aconteceu com aquele personagem para ele se transformar tanto. O mesmo efeito acontece nos flash forwards do começo do Homem de Ferro 1 e do piloto de Breaking Bad. Explicando, flash forwards são como os flashbacks, só que ao invés de mostrar uma cena que aconteceu no passado, eles mostram uma cena que vai acontecer no futuro da história. No primeiro filme solo do Tony Stark, a gente vê o milionário sob custódia de terroristas, e na cena seguinte, ele está vivendo como um bom vivan. Na famosa série sobre Walter White, nosso protagonista aparece de cuecas, segurando uma arma e deixando uma mensagem de vídeo desesperada para sua família. To all law enforcement entities, this is not an admission of guilt. I am speaking to my family now. Depois da vinheta de abertura, Walt está tranquilo comendo um bacon vegano com a família no dia do seu aniversário. O flash forward ficou muito famoso depois da grande revelação na série Lost, em que a gente descobriu que as histórias dos personagens que eram mostradas fora da ilha, na verdade não estavam acontecendo no passado, e eram sim trechos da história futura deles. We have to go back!
Essa é outra função da ordem não cronológica dos eventos em uma história, dar força aos plot twists. No clímax de filmes como O Clube da Luta e O Sexto Sentido, a gente revê diversas cenas em flashbacks e aí elas passam a fazer muito mais sentido depois da revelação que Tyler Durden não existe ou que o Malcolm Crowe está morto. Em A Chegada, por exemplo, a gente percebe, assim como em Lost, que as cenas da Dra. Banks com a sua filha são flashes do futuro e que ela, na verdade, tem um poder de fazer previsões. Os flashbacks também podem ser líricos, ou seja, através de imagens do passado, vemos o que o personagem está pensando e entendemos como ele está se sentindo. Nos filmes da franquia Bourne, por exemplo, quando Jason não se lembra de quem ele é, em várias cenas vemos alguns lampejos da memória que deixam ele confuso e o levam a tomar decisões às vezes precipitadas. Em Vantagens de Ser Invisível, o flashback de Charlie com a tia Ellen mostra tanto momentos do passado como um fato muito importante que aconteceu entre os dois e que influencia diretamente no estado emocional do protagonista. No fim, assistir a histórias contadas através de flashback pode sim ser muito divertido, como também pode ficar um tédio, piegas e até ser prejudicial para nossa experiência na hora que estamos assistindo a um filme. Da próxima vez que você estiver diante de uma cena de flashback, você pode sim se perguntar: será que essa história precisava mesmo voltar no tempo para me dar essa informação? O público está interessado em situações dramáticas e quer ver os desdobramentos da história que está sendo contada. Qualquer situação que fuja disso pode sim ser descartável na narrativa. E aí, você consegue lembrar de algum flash forward ou flashback que marcou a sua vida? E você consegue dizer se ele era necessário ou não na narrativa daquele filme? Deixe aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar a sua sugestão para o próximo Segredos do Cinema. Valeu!